eu devo dar mais dicas para o meu aluno para ele colocar mais resistência na bike, mais carga, para ele poder pedalar com mais resistência, mais carga? Quando eu devo fazer isso? Calma, calma, calma. Esse vídeo vai mostrar para você qual é o melhor momento para você fazer isso e como você deve fazer isso. A primeira coisa que você precisa entender é que é muito importante você fazer esse tipo de ajuste, você fazer esse tipo de dica, que é você pedir para ele aumentar a carga, aumentar a resistência. Por quê? Porque ele tem mais segurança, você traz mais segurança para o seu aluno. Segundo, ele sua mais. Se ele sua mais, ele acha que sua aula é fenomenal, porque quem não quer ir para a aula de bike e suar bastante? E terceiro, ele sente o treino de uma forma mais intensa, ele acha que o treino foi mais forte, ele acha que o treino foi muito melhor, e dessa forma ele sai muito mais feliz. E a chance dele voltar aumenta demais. Mas, pô, você, antes de saber disso, você precisa saber que essa dica vale muito. Saber a hora exata de você pedir para o seu aluno pôr mais resistência ou carga na bike, dependendo da aula que ele faz, é fundamental para você ter sucesso na sua aula. Meu nome é Cláudio Tonon, eu sou especialista em sala de bike e ajudo profissionais de educação física a serem grandes professores na sala de bike e, claro, além disso tudo, a serem muito bem reconhecidos e muito bem remunerados. Afinal de contas, professor bom ganhar bem. E se você está assistindo esse vídeo, chegou no meu canal pela primeira vez, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para você conseguir ter mais conteúdo de como ser um grande professor na sala de bike, grande professor na sala de bike, e dessa forma conseguir, né, meu, ser bem remunerado. Afinal de contas, quem não quer? E tem muito aluno. Manda para o seu aluno esse vídeo, porque é importante ele saber também que ele precisa saber dessas coisas para pedalar melhor. Que você pede para ele pôr mais resistência por esses motivos que eu listei acima. Mas vamos lá. Pô, Tonão, eu preciso pedir para o meu aluno pôr mais resistência? Claro que precisa. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função como professor dentro da sala de bike. Como professores dentro da sala de bike, a gente precisa cuidar do aluno, a gente precisa cuidar dessa segurança dos alunos enquanto eles pedalam. Então, é nossa função dizer para o aluno quando ele tem que pôr resistência. Tem uns professores que acham que a telepatia funciona, entendeu? Sabe, do tipo assim, ó, eu queria tanto que o meu aluno colocasse resistência agora. Ele pensa e acha que o aluno vai acreditar. E outra coisa, às vezes o professor fala assim, ó, aumenta, mais carga, só que ele não fala uma palavrinha mágica, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí ele acha que o aluno precisa, assim, ó, descobrir exatamente quanto é de carga ou quanto que ele aumenta a resistência da bicicleta para ele sentir o treino, tá bom? Agora, tá bom, você deve estar se perguntando, Tonon, por que que eu preciso fazer isso como professor? Por que que eu preciso fazer isso como professor? Por que que eu preciso pedir para o meu aluno pôr mais carga na bike? Vamos lá, primeira coisa que você nunca pode esquecer: mais resistência e mais carga na bike traz para o seu aluno sempre mais segurança. Não importa se ele está sentado, não importa se ele está em pé na bike. Sempre usar mais resistência vai fazer com que ele tenha mais segurança. E isso, gente, isso é fundamental. Nunca se esqueça disso. Um aluno feliz, uma aula feliz é aquela aula que, além de ter música boa, como eu falei no vídeo, lembra que eu gravei um vídeo, deixa eu ver, ontem? Não, terça-feira. Gravei um vídeo terça-feira falando como escolher músicas para você arrebentar na sua aula, né? Como 4 dicas. Então vai lá ouvir. Além de ter música boa, além de você recepcionar bem seu aluno que está lá no vídeo de segunda-feira, né, uns 3 vídeos para trás. Além de tudo isso, você precisa trazer segurança para a aula. E quando você pede para o seu aluno pôr mais carga na bike, você traz mais segurança para o seu aluno. Eu tenho certeza absoluta disso, porque eu já fiz isso, já vi isso, testei isso 20 anos dentro da sala de bike e funciona. E funciona. Vamos lá, outra coisa, seu aluno sua muito mais. Seu aluno sua muito mais. Isso quer dizer que cara, ele sai da aula encharcado, ele sai da aula muito molhado. Quando ele está com mais resistência, ele consegue sair da aula mais cansado, mais encharcado, muito mais ali, ó, esbaforido, o que faz com que ele saia da aula muito mais feliz, porque afinal de contas, ele vai para a aula para isso, ele vai para a aula para extravasar, ele vai para a aula para poder sair de lá assim, ó, limpo, e para ele suar bastante é
sinônimo dele ter treinado forte. Então, cara, essa é o segundo porquê você precisa pedir para ele pôr mais resistência. Segundo, terceiro. A terceira coisa é que ele se sente muito mais cuidado. Quando você fala, principalmente quando você pede individualmente, né? Você vai lá e fala para aquele aluno, ó, desafiando ele, né? Você desafia ele a pôr um pouquinho mais de resistência, tal. Você vai lá, ele se sente muito cuidado, né? Quando ele fala, quando você solta uma dica do tipo, gente, aumenta a resistência aí que é para todo mundo ficar muito seguro na bike. O aluno fica todo feliz, porque é isso que ele quer. Ele quer ser cuidado, ele quer diversão, ele quer entretenimento, ele quer ser muito bem tratado. Tudo isso faz com que ele volte para a sua aula, né? Tudo isso faz com que ele volte. Além, lógico, da música, da recepção, como disse um amigo meu, da abertura de portas, enfim, de todo o momento que você cria na vida desse aluno. Então, saber exatamente que horas que você tem que fazer isso é fundamental. E agora, você deve estar pensando, mas quando é que eu devo pedir para o meu aluno pôr mais resistência ou mais carga na barra? Quando é? Não, quando? Me fala quando. Tá bom, eu vou dar para vocês dois momentos que você tem um monte, mas eu vou dar dois, só para você começar. Dois momentos que você sempre tem que pedir para o seu aluno pôr mais carga e pôr mais resistência. Primeiro momento, antes de ficar em pé. Toda vez que ele vai ficar em pé, cara, pede para ele aumentar um pouco a resistência. Ainda mais se você vem vindo de uma música mista, de velocidade e força, né, meu? Você está pedalando muito rápido sentado e vai ficar em pé, pede para ele aumentar a resistência, pede para ele aumentar a carga, pede para ele aumentar, pede para ele deixar a bike pesada, pede para ele desacelerar as pernas dele. Isso é o que vai fazer com que ele consiga, né? Isso vai fazer com que ele consiga ficar com segurança e continuar com qualidade no treino. Porque se ele ficar em pé leve, ele vai suar pouco. Se ele ficar em pé muito leve, ele não vai estar seguro, certo? E se você não falar isso para ele, ele não vai se sentir cuidado. Então, ele não vai nem sentir o treino direito. Por isso que é tão importante quando antes do aluno ficar em pé, você fala para ele aumentar a carga ou aumentar a resistência. Combinado? E o segundo momento. Qual é o segundo momento que você deve pedir para ele aumentar? Quando você percebe que está muito leve. Quando você percebe que ele pode um pouquinho mais. Quando você perceber que ele precisa de um pouco mais de carga para ficar mais seguro sentado. Ele está ali pedalando, girando muito rápido. E aí você percebe que ele não ele está correndo risco. Ou que ele pode um pouco mais para deixar o treino um pouco melhor, que é o que você quer do treino. E aí você dá para ele uma sensação. Você pede para ele aumentar. Para quê? Para ele ter um pouco mais de intensidade, para ele ter um pouco mais de pegada na aula, para ele ter um pouco mais de volume. E aí ele vai ficar mega feliz porque você prestou atenção nele. E aí, ó, o bônus, pega essa, o bônus. Ah, deixa eu contar uma história antes. Pô, é muito comum, né, meu, no começo, né, quando você dá aula, por exemplo, numa academia onde as pessoas não estão de sapatilha, né, isso acontece em academias comuns, né, nos estúdios, a maioria dos estúdios dão uma sapatilha para o aluno pedalar de sapatilha. Mas no caso das academias, às vezes as academias não dão sapatilha, o aluno tem que ter. E pedalar muito rápido, com pouca resistência, sentado, né, ou mesmo tipo ficar em pé com muita rápido, sem resistência, às vezes pode causar um acidente que a gente chama de acidente do pedal louco, que é a hora que o pedal gira muito rápido. Como vocês sabem, o pedal não para e às vezes o pé, né, o firma-pé escapa do tênis da pessoa. E aí a pessoa corre risco porque do pedal bater na canela da pessoa. Então eu já vi isso acontecer muitas vezes no começo, quando eu comecei a dar aula, porque a maioria dos alunos não usava sapatilha, né? Então, eu fiz um vídeo hoje, vai lá nos meus rios, dá uma olhadinha no meu rios que eu dei uma dica de qual o melhor tênis, a sapatilha, para você fazer aula de bike. Então, vai lá no meu Instagram, né? Tá aqui no link da descrição desse vídeo, meu Instagram. Clica lá, vai lá dar uma olhada no rios que eu postei, que vai já te dar uma dica disso. Mas cuidado com o pedal louco, né? Cuidado com a história do pedal louco, cuidado com esse risco, esse acidente aí, que é a pessoa pedalar muito rápido sem resistência sentado ou ficar em pé, ficar em pé sem resistência. O pedal pode escapar, tá bom? Isso é comum em academias onde as pessoas precisam comprar sua sapatilha. Nos estúdios eles dão, o risco é menor, tá bom? Essa é uma coisa. E agora duas dicas bônus para você.
A dica é, então não, mas como que eu falo para ele pôr mais resistência? Primeiro, você pode dar uma dica geral. Todo mundo, a gente, aumenta mais a carga, aumenta mais resistência, deixa a bike mais pesada. Você pode falar isso para todo mundo. Para todo mundo, ok. Ou você pode individualizar. Você pode olhar e falar assim, então não, aumenta a sua carga. Ou tipo assim, ó, meu, fulano, aumenta um pouco sua carga. Normalmente, dá dica geral, quem acha que tem que pegar, pega. Mas se você perceber que aquele aluno não pegou e ele precisa dar uma dica individual. Chama ele pelo nome, dá uma pontadinha para ele, cutuca ele, desce da bike para ir fazer aquela dançadinha para ir lá entreter a galera e chega perto dele e fala: Meu, aumenta um pouco a carga. Bum, já era. Gol. Se não funcionar lá em cima da bike, desce da bike, faz um cinema e vai lá dar a dica na orelha dele. Combinado? E ó, seguinte, o próximo vídeo, que é amanhã, vai falar sobre como que você deve organizar suas dicas básicas. Como que você deve organizar suas dicas básicas, tá bom? Quais as dicas básicas que você deve dar para o seu aluno durante a aula? Vejo você lá. Um grande abraço.